Olá! Hoje eu vou contar para você um pouco da minha história. Quem vê uma pessoa adulta, já bem resolvida, imagina que a sua vida nasceu pronta e que ela não tem problemas e que talvez tudo tenha sido fácil na sua vida, né? Então, por que eu quero contar para você? Para você entender que a pessoa que eu me tornei hoje, ela é decorrência de todas as dificuldades que eu tive que enfrentar desde pequena. Sim, desde pequena eu tive que vencer muitas dificuldades que as mulheres enfrentam para poder se colocar no mundo, que é um mundo dos homens ainda. Então, eu me lembro que quando eu estava no colégio, eu acho que eu tinha 7, 8 anos, era um hábito os meninos levantar o vestido das meninas para passar a mão no bumbum, enfim, né? A minha mãe foi várias vezes no colégio dizer que isso não era legal, que ela tinha 2 meninas na escola, enfim. E disseram para ela, mas quem manda ter filhas bonitas? Aí a mãe chegou em casa e disse para eu e a minha irmã: meninas, vocês se defendam como puderem, tá? Então, o que aconteceu? Em determinado momento, eu pensando com a autorização da minha mãe para me defender como pudesse, eu carregava uma garrafa dentro da minha mochila, que era a garrafa do suco, do lanche, e no momento que o menino se aproximou para então mexer comigo, eu tirei a garrafa da bolsa e bati com a garrafa na cabeça desse menino. E cortou a cabeça dele, sangrou a cabeça desse menino. E eu voltei para casa correndo, porque ele saiu atrás, me incomodando. E passados muitos anos depois, a minha mãe indo ao hospital para liberar uma funcionária que tinha dado alta depois de dar à luz a um bebezinho, tinha uma conta do meu pai lá no hospital, dizendo que era uma conta de um filho dele. Esse menino acabou indo fazer a sutura, então, do corte que deu na testa dele e colocou na conta do meu pai. E quase que gerou um estresse lá em casa. Só que quando a minha mãe comentou e cobrou isso do meu pai, eu lembrei da história e disse: mas mãe, lembra daquele guri que eu quebrei a garrafa na cabeça? Aquele guri provavelmente foi quem foi lá dar os pontos e tal. E aí então acabamos todos rindo, porque daí eu já era uma adolescente, já era maior. Então, nesse momento, assim, eu fui julgada, fui taxada, já criança, como agressiva, uma menina agressiva, mas uma menina que agrediu para se defender. Eu me lembro que depois também eu acabei fazendo enfermagem e me coloquei num hospital como gerente de enfermagem na minha cidade. Só que ali no hospital quem mandavam eram os médicos. Isso eu acho que 40 anos atrás. Então quem mandava eram os médicos. E aí eu sempre ouvia assim: tu como enfermeira tem que obedecer. Quem decide aqui são os médicos. E também eu enfrentei dificuldades grandes no hospital porque eu nunca me conformei muito com isso e eu sempre, então eu enfrentava isso, né? Só que passado muito tempo, eu fiquei 10 anos como gerente nesse hospital. Passado muito tempo, eu ainda não tinha autonomia e eu sofri um processo ético pelos atendentes de enfermagem fazerem as funções de médicos, sutura, gesso, essas coisas. E eu sofri um processo ético. E aí, quem sofreu foi o enfermeiro, porque eu respondia por toda a enfermagem. Não foi o hospital e não foram os médicos. A partir daquele momento, eu ganhei muita força. Eu me movimentei, eu movimentei toda a minha equipe e nós colocamos então cada profissional realizando as suas atividades. Isso foi um confronto, né, naquela época para os médicos do hospital.
Então, também fui muito criticada. Ah, essa enfermeira é uma enfermeira revoltada, uma enfermeira que não aceita. Não, eu acho que era correto o que eu colocava naquela época, né? Depois, passados muitos anos, então eu mudei de hospital e fui trabalhar com controle de infecção em outro hospital. E aí me tornei consultora nessa área e trabalhava para o Instituto de Administração Hospitalar do Rio Grande do Sul. E fui fazer uma visita, fui fazer uma palestra, na verdade. Fui fazer uma visita ao Hospital de Francisco Beltrão, no Paraná, e também uma palestra para, eu acho que eram uns 200 administradores, médicos, para mostrar para eles a importância, o custo-benefício de implantar um serviço de controle de infecção nas suas instituições. Na época isso ainda era assim vanguarda, era uma novidade que eu já tinha implantado aqui no hospital que eu trabalhava na minha cidade. E aí transcorreu a palestra tranquilamente, as pessoas interagiram muito, eu falei por mais de 1h30 e recebi muitos elogios, muitos parabéns. E aí na hora do coffee eu estava conversando com um grupo de médicos e tinha uma médica junto e ela me perguntou assim, informalmente conversando, mas Ângela, e tu é casada ou tu só trabalha? Enfim, tu é solteira? Não, eu sou casada. E o que teu marido faz? Ela me perguntou. Eu disse, o meu marido é cirurgião, ele é médico. Aí ela disse, logo vi que tanto conhecimento não podia vir de uma enfermeira. É porque tu é casada com um médico. Aí eu, assim, me respirei fundo e respondi para ela, mas veja bem, quem está aqui falando com você sou eu. O meu marido está a muitos quilômetros daqui. E há poucos minutos tu me elogiou e disse que o meu trabalho era excelente. Eu não entendo isso que tu está me dizendo agora. Então eu já reagi ali também, né? Para ver como, mesmo quando tu te coloca, mesmo quando tu encontra o teu espaço, eu fiquei chocada em ver que uma mulher julgou que eu não poderia ser competente o suficiente por ser mulher, né? Então, isso foi uma questão que me marcou muito, assim, na minha vida, né? Aí, passados alguns anos, eu fui demitida do hospital que eu trabalhava porque eu já estava na administração hospitalar. Isso foi um outro grande choque na minha vida, porque mudou, o hospital contratou uma consultoria e então mudou a política. E as pessoas que estavam na direção do hospital, eu era uma das vice-diretoras, elas foram afastadas do trabalho. E isso me gerou um desafio muito grande, porque eu pensei, se não tem lugar para mim aqui nesse hospital depois de tudo que eu construí, então eu vou construir o meu próprio negócio. E aí nesse momento foi em que eu, junto com o meu marido na época, que era o tal cirurgião, decidimos montar uma clínica modelo, que fosse exatamente tudo o que a gente gostaria que acontecesse de atendimento com os pacientes, né? Com uma equipe interdisciplinar, que a gente fizesse um trabalho bem humanizado, de alto nível, para trazer para a nossa região um tratamento, então, na época que era assim, vanguarda, nós fomos taxados de malucos por montar um centro terapêutico de obesidade com cirurgia bariátrica no interior do estado do Rio Grande do Sul. Hoje, esse trabalho, ele é reconhecidíssimo, né? Então, nós construímos essa clínica modelo. Eu fui uma das primeiras enfermeiras a fazer parte de uma equipe de cirurgia bariátrica do Brasil. Eu fui uma das 4 pioneiras na área
de cirurgia bariátrica e eu me senti muito bem nesse momento, porque eu encontrei um espaço, porque eu construí o meu negócio, porque eu me destaquei a nível nacional, né? E foi uma coisa que alavancou muito a minha vida e principalmente a minha autossuficiência, assim, tá? E também a questão de que a mulher pode sim ser protagonista, a mulher pode sim, então, estar à frente de um negócio. Eu fiquei por 10 anos administrando essa clínica e trabalhando a questão de protocolos com a equipe, enfim, tá? Aí quando eu me separei, eu me dei conta que eu saí da clínica, né? Então, o que que eu me dei conta nesse momento? Que apesar de todo o meu protagonismo ali, ainda quem se destacou foi meu marido. Eu construí toda a base para que então a cirurgia bariátrica fosse reconhecida aqui no estado, no interior do estado, né? E ele ficou com a clínica, porque eu tinha construído isso para ele, né? Tinha ajudado a construir isso para ele. E tá tudo certo. Só que nesse momento não estava tudo certo. Não estava tudo certo por quê? Porque eu ainda precisava ser reconhecida como a Ângela Alessio, a profissional que tem competência, que tem capacidade e que tem um espaço, né? Aí então eu fui a primeira mulher a fazer parte da associação comercial da minha cidade. E nesse momento eu me senti valorizada pelos homens que lá estavam. Aí eu já tinha uma bagagem, eu já tinha uma estrada, e então eu comecei a me sentir reconhecida por quem eu realmente era e pelo trabalho que eu fazia, né? Depois que eu saí da clínica, então eu pensei, agora então não vou mais trabalhar em hospitais, eu vou fazer uma outra coisa. E decidi já fazer a formação de coaching. Eu já tinha formação em programação neurolinguística, passei 15 anos estudando a PNL, porque era uma coisa que eu gostava e eu também utilizava no trabalho com os clientes da nossa clínica lá da obesidade. E aí então eu fui fazer a formação em coaching e comecei essa minha trajetória que vem até hoje. Eu trabalho com life coach, eu trabalho com felicidade, eu fiz então uma formação em Positive Coach, que é baseado na psicologia positiva, enfim, na neurociências, na PNL, e pensei em usar tudo isso que eu fui adquirindo de bagagem no trabalho que eu faço hoje, que é dar palestras. Eu tenho uma palestra sobre felicidade, né? Seja feliz do seu jeito, construa a sua história e seja muito feliz. E eu trabalho sim com coaching de emagrecimento também, porque eu tenho uma especialização em obesidade e eu pensei em utilizar tudo isso em benefício das pessoas. E eu estou lançando agora uma mentoria chamada Pense Magro, método Pense Magro. Essa mentoria eu criei então a partir do momento que eu me senti firme, me senti protagonista e me senti com um espaço também para trabalhar todo o conhecimento que eu tenho nessa área e para contribuir com as pessoas. Hoje eu sou uma pessoa reconhecida, eu sou chamada por colegas para fazer parte de equipes de outros trabalhos. Eu gosto muito de construir a muitas mãos, gosto do resultado do trabalho em equipe. Então eu sou uma aficionada pelas pessoas. Eu gosto muito do resultado das pessoas, né? E eu posso dizer para vocês que eu passei então de coadjuvante a protagonista.
a protagonista da minha vida, da minha história, e eu sou sim feliz do meu jeito. Hoje eu tenho meu espaço, eu tenho meu reconhecimento e eu tenho meus seguidores, eu tenho as pessoas que acreditam em mim e principalmente eu acredito em mim. Eu venci toda essa dificuldade e hoje eu sou a pessoa que eu gostaria de ser. Muito obrigada.